Era uma manhã fria e nublada, quando Alice caminhava pela cidade com passos apressados. O vento cortante fazia seu casaco azul escuro se esvoaçar atrás de si, enquanto ela carregava o peso do mundo em seus ombros. Com um filho pequeno, Lucas, que mal tinha completado seus 5 anos, Alice lutava todos os dias para proporcionar uma vida digna a ele. Era mãe solteira, trabalhava incansavelmente como secretária em uma grande empresa, mas mal conseguia pagar as contas. Ela se perguntava muitas vezes se algum dia poderia dar ao filho algo que ele realmente merecia. Antes de continuarmos com essa história intensa, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum detalhe desses romances emocionantes, cheio de mistérios e reviravoltas. A vida de Alice era um constante jogo de sobrevivência. O aluguel estava atrasado, a comida sempre contada, e os sonhos de um futuro melhor pareciam distantes como uma estrela fora do alcance. Ela tinha abandonado suas próprias esperanças para concentrar todas as suas forças em Lucas, seu único amor e razão de viver. Mas, como em todas as histórias de superação, o destino parecia ter planos diferentes para ela. Ao adentrar o prédio imponente da empresa onde trabalhava, Alice olhou para o relógio. Estava atrasada para uma reunião importante com o CEO da empresa. Seu chefe, Victor Salvatore, o milionário de destaque e proprietário da empresa, era um homem complexo, de atitude distante e fria. Ele sempre foi imponente, sempre se manteve à margem de tudo e todos. Ela sabia que ele era um homem de negócios astuto, com um coração aparentemente de gelo. Alice nunca teve contato direto com ele, mas hoje, algo parecia diferente. Ela seria sua secretária pessoal por aquele dia. Sei que é difícil, Alice, mas você precisa fazer isso, pensou ela consigo mesma, enquanto ajustava os óculos e tentava disfarçar seu nervosismo. Era apenas mais um dia de trabalho, mas uma sensação estranha tomava conta de seu peito. Algo no ar parecia diferente. Algo em Victor Salvatore parecia diferente. Chegando à sala de reuniões, Alice se deparou com a figura imponente de Victor, sentado à sua mesa de mogno, com um olhar tão intenso que fazia o ambiente parecer ainda mais tenso. Ele estava sozinho, com os papéis espalhados sobre a mesa, enquanto aguardava o início da reunião. Alice, nervosa, se aproximou e começou a organizar os documentos na mesa. Eu preciso de você, Alice, disse Victor de forma seca, ainda com os olhos fixos nos papéis. O contrato é importante. A assinatura tem que ser feita até o final do dia, ou tudo o que construímos aqui vai por água abaixo. Ela sentiu uma pressão no peito, como se o peso do futuro da empresa estivesse sobre ela. Ela sabia o quanto ele precisava daquele contrato assinado, mas também sabia que algo não estava certo. A vulnerabilidade dele, com tudo o que estava em jogo, era algo que ela nunca tinha percebido antes. Com o coração batendo acelerado, Alice foi até a mesa, sentindo o peso do momento. Victor, eu entendo, mas você tem certeza de que este é o único caminho? Não há mais opções? Ela perguntou com a voz trêmula, mas firme. Ele olhou para ela, e por um momento seus olhos se encontraram. Um olhar que misturava frieza com algo inexplicável, algo que a deixou desconfortável. Ele parecia distante, mas ao mesmo tempo, havia algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Era como se, por um breve momento, ele tivesse se desconectado da situação, como se ele estivesse perdido dentro de seus próprios pensamentos. Ela não sabia o que era, mas uma pequena faísca de humanidade parecia brilhar em meio ao homem poderoso e fechado que ele sempre foi. Eu sei o que estou fazendo, ele respondeu finalmente, sua voz ainda cortante. Só espero que você entenda o peso disso. Alice engoliu seco. Ela sabia que tinha que fazer algo, mas também sabia que isso a colocaria contra Victor. Ele era o chefe. Ele era o poder. Mas, ao olhar para ele, ela não conseguia mais vê-lo apenas como um milionário frio e distante. Ela o via agora como alguém que estava prestes a destruir tudo que ele havia construído por pura ganância, por pura arrogância. Victor, você não pode assinar isso, você não sabe as consequências. Alice disse, sua voz cheia de urgência. Ele olhou para ela, e o choque foi visível em seus olhos. Algo que ela nunca imaginaria ver. Você acha que sabe mais do que eu? Nesse momento a tensão entre os dois ficou palpável.
Alice sabia que o caminho à frente era incerto, mas ela também sabia que, por mais difícil que fosse, ela precisava impedir aquela assinatura. Não assine esse contrato. Não será bom para você. Não será bom para ninguém. A história de Alice e Victor começava a tomar rumos imprevisíveis. Eles estavam prestes a se envolver em algo que mudaria suas vidas para sempre. E embora Alice soubesse que a batalha estava apenas começando, ela sentia que, de alguma forma, o destino deles estava entrelaçado de maneira irrevogável. O silêncio na sala de reuniões era ensurdecedor. Alice sentia cada segundo passar como uma eternidade, seu coração acelerado e sua mente em um turbilhão. O olhar de Victor estava fixo em seus olhos, desafiador, mas também incerto. Ele sempre foi tão impenetrável, como se não houvesse nada em sua vida capaz de abalá-lo. Mas agora, algo estava quebrando. Ele olhou para os papéis sobre a mesa, então para ela, e por um momento parecia que ele estava reconsiderando. Alice, ele começou, sua voz mais suave do que o normal. Você realmente acha que estou fazendo a escolha errada? Ela não sabia o que ele estava pensando, mas as palavras escaparam dela antes que ela pudesse refletir. Eu não acho, Victor. Eu sei. Esse contrato é uma armadilha. Você está prestes a perder tudo o que construiu. Victor franziu a testa. Ele não parecia acreditar nela, mas também não parecia mais tão certo de si como antes. Ele se levantou da cadeira com os braços cruzados e começou a andar pela sala, tentando dar algum espaço à tensão crescente entre os dois. Alice permaneceu imóvel, seu olhar fixo nos papéis. Ela sabia que não podia recuar. Eu não posso voltar atrás agora, Alice. Ele disse com um tom de frustração. As consequências seriam ainda piores para todos nós. E o que vai ser pior, Victor? Alice perguntou, sua voz agora mais firme. O que é mais importante? Salvar o que você construiu ou manter a sua integridade? Ele parou de andar e olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia algo mais ali. Algo que ela não via antes. Um peso em seus olhos, como se ele estivesse começando a ver o que ela via. Você acha que eu sou apenas um homem de negócios, Alice? Mas eu também sou humano. Eu tenho responsabilidades. Ela suspirou, um leve sorriso no rosto. Sim, você tem. E por isso mesmo talvez precise considerar as coisas de uma outra perspectiva. Se você assinar, tudo o que você construiu será manchado. E eu sei que você não quer isso. Ele se aproximou da mesa, pegou os papéis, mas em vez de assinar, olhou para Alice por mais alguns segundos. Eles ficaram em silêncio, os dois tão próximos, mas ainda separados por um abismo de insegurança e incerteza. Alice não sabia o que ele pensava, mas sentia que naquele momento ele estava à beira de uma decisão crucial. Porém, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da sala se abriu abruptamente. O som do papel se rasgando foi o único aviso. Alice olhou para a porta surpresa e viu uma figura conhecida entrando apressada. Era a assistente de Victor, Carla, com um olhar preocupado. Alice e Victor, desculpem interromper, mas temos um problema sério. A pessoa que deveria assinar conosco do outro lado da negociação não apareceu. Eles não vão aceitar mais a proposta. O rosto de Victor empalideceu, mas ele não parecia tão alarmado quanto Alice esperava. Em vez disso, ele parecia mais frustrado. Algo ali não fazia sentido. Se ele estava tão determinado a seguir em frente, o que estava acontecendo? Ele olhou para os papéis em sua mão mais uma vez, e foi nesse instante que Alice sentiu uma sensação de que algo maior estava em jogo. Algo muito mais profundo. Carla, deixe-nos a sós, Victor disse, sua voz agora mais calma, mas ainda carregada de tensão. Carla, embora relutante, obedeceu e saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio na sala foi ainda mais pesado agora. Alice sabia que Victor estava lutando com algo que ele não queria admitir. Algo que ela mesma também não entendia completamente, mas sentia que fazia parte de um jogo muito maior. Victor, o que está acontecendo aqui? Alice perguntou, sua voz um pouco mais baixa, quase como se ela tivesse medo da resposta. Isso é mais do que apenas um contrato. O que você está realmente tentando fazer? Victor olhou para ela, seus olhos agora muito mais penetrantes do que antes. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a liberar um segredo.
Você tem razão, Alice. Não se trata apenas de negócios. Há algo que eu não posso explicar. Ainda. Ele deu um passo em direção à janela, olhando para fora como se procurasse algo. A brisa fria parecia se misturar com o turbilhão de emoções dentro de sua mente. Ele estava tão perto de revelar algo, e Alice sentia que aquele momento poderia mudar tudo. Eu fui enganado. E agora? Estou tentando descobrir uma maneira de reverter tudo. Ele disse finalmente, sua voz mais sombria. O que Alice ouviu a seguir mudou a trajetória da história. Ele estava em um dilema. E aquilo tinha implicações que ela nunca poderia imaginar. Victor parecia pesar cada palavra, sua expressão mais sombria do que nunca. Alice permaneceu em silêncio, observando-o com atenção, sem saber o que esperar. Ela sabia que ele estava enfrentando algo que ia muito além de sua fachada de homem de negócios. Algo pessoal. Eu fui manipulado, Alice, ele disse, com a voz mais suave, mas ainda carregada de tensão. Eles me enganaram com falsas promessas de lucro. Todo esse contrato é uma armadilha para destruir minha carreira e minha vida. Alice não conseguia processar tudo de imediato. Ela olhou para os papéis em sua mesa, com a sensação de que estava diante de um iceberg. O que estava à vista era só uma parte da história. Algo muito mais profundo e perigoso estava escondido. Então você não queria assinar? Ela perguntou, mais confusa do que nunca. Victor respirou fundo. Eu não queria, mas estava preso, Alice. Não há como voltar atrás agora. Se eu não assinar, tudo que construímos vai desmoronar. Eles têm controle sobre minha empresa, sobre minha reputação. Eu pensei que poderia lidar com isso sozinho. Alice se aproximou, mais cautelosa agora. E se você não puder? E se tudo isso for só uma ilusão? Ele olhou para ela, um olhar de dúvida misturado com frustração. Você não entende. Eu não posso perder o que construí. Eu não posso perder tudo. Eles sabem tudo sobre mim, Alice. Tudo. O peso daquelas palavras a fez recuar. Ela sabia que ele estava em um ponto de ruptura, mas também sabia que naquele momento, sua vida estava prestes a se entrelaçar com a dele de uma maneira que ela nunca imaginou. O que começou como uma simples tentativa de impedir um erro financeiro, agora parecia se transformar em algo muito maior. E o que você vai fazer agora, Victor? Vai assinar ou lutar contra eles? Alice perguntou com um tom quase desafiador. Victor não respondeu de imediato. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, como se estivesse tentando decidir entre o que era certo e o que ele acreditava que seria melhor para todos. Seus dedos brincavam com os papéis sobre a mesa, mas ele não parecia mais tão seguro de sua decisão. Eu não posso fazer isso sozinho, Alice. Ele disse, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro. Eu preciso de alguém que me ajude a descobrir a verdade. E você, de alguma forma, me deu a coragem de questionar tudo isso. Alice sentiu o impacto das palavras dele. Ela não era mais apenas uma secretária. Ela estava sendo puxada para um jogo de poder e manipulação, onde o risco era grande demais para qualquer um dos dois. Ela sabia que estava arriscando sua própria vida, mas também sentia que sua ajuda poderia ser a chave para libertar Victor, e a si mesma, de algo que os aprisionava. Eu não sei o que você espera de mim, Victor, mas posso te ajudar. Não sei se conseguiremos resolver tudo, mas farei o possível. Não podemos permitir que isso destrua sua vida. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu uma faísca de algo além do império que ele havia construído. Ele parecia vulnerável, como um homem que estava prestes a perder tudo, mas que ainda não sabia ao certo o que fazer para impedir sua queda. Eu nunca pensei que alguém como você poderia me ajudar, Alice. Mas agora, não sei a quem mais recorrer. Os dois se encararam por alguns segundos, ambos cientes de que estavam entrando em uma jornada perigosa. Era um jogo de poder e mistério, onde segredos do passado começariam a ser revelados e onde suas vidas, de alguma forma, estavam agora entrelaçadas. A luta estava apenas começando, e Alice sabia que teria que enfrentar algo muito maior do que ela imaginava. Mas ao olhar para Victor, ela não podia negar. Ele não era o homem frio e distante que ela pensava. Ele estava mais perdido do que qualquer um. A decisão estava tomada. Eles iriam juntos descobrir a verdade por trás daquilo tudo.
Os dias seguintes foram tensos e silenciosos. Alice e Victor estavam imersos em um turbilhão de investigações, tentando reunir o que restava de suas forças para descobrir a verdade por trás do contrato que quase destruiu a vida de Victor. Mas quanto mais se aprofundavam, mais eles se viam envolvidos em uma teia de mentiras, manipulações e o que parecia ser um jogo muito maior. Victor estava claramente abalado. A fachada de homem poderoso e imbatível que ele sempre exibia havia se desfeito. Agora ele era apenas um homem, lidando com o peso de suas escolhas, e mais importante, lidando com a revelação de que havia sido enganado. Alice, por outro lado, sentia-se cada vez mais próxima dele, mais envolvida com suas dores e dilemas. Uma tarde, em seu escritório, Alice revisava alguns documentos quando Victor entrou, parecendo mais cansado do que nunca. Ele havia passado horas analisando papéis, tentando encontrar algo que fizesse sentido, mas não havia solução à vista. "Não sei mais o que fazer, Alice", ele disse, com a voz baixa e cansada. "A cada pista que seguimos, mais fundo ficamos nessa armadilha. Eu estou começando a achar que talvez tenha sido mais fácil seguir com o contrato sem fazer perguntas." Alice o olhou com seriedade. "Não, Victor. Você não pode desistir agora. Não depois de tudo o que já descobrimos. Algo está errado. Eles não podem continuar manipulando você assim." Ele passou a mão pelo rosto, um gesto que denunciava sua frustração. "Eu não sou mais o homem que era, Alice. Olha para mim. Eu não sei mais quem confiar. Todos que estão à minha volta parecem ter segundas intenções. Eu sou só um homem que queria proteger o que construiu." Alice sentiu um leve aperto no peito. Ele estava se entregando, permitindo que as dúvidas e o medo tomassem conta dele. Mas ela não poderia deixá-lo sucumbir a isso. Não agora. "Victor, você não pode se render a essa escuridão. Você tem que lutar. Isso é sobre mais do que um contrato. Isso é sobre a sua vida, a sua dignidade. E se você me permitir, eu vou estar ao seu lado nessa luta. Não importa o que aconteça." Ele a olhou com surpresa, como se fosse a primeira vez que ela realmente se mostrava disposta a se envolver com tudo o que ele estava passando. Mas, para Alice, não era apenas sobre ajudá-lo. Era sobre algo maior, sobre a busca por justiça, sobre lutar contra os segredos que haviam sido enterrados no passado. Você está mesmo disposta a me ajudar?" Ele perguntou, ainda cético, mas com um fio de esperança na voz. "Sim, e não estou sozinha nessa. Se você quiser sair disso, você vai precisar confiar em mim, Victor. E nós precisamos seguir em frente, sem mais mentiras, sem mais enganações." Victor a observou, uma pausa silenciosa preenchendo o espaço entre eles. Ele parecia pesar as palavras dela, como se pela primeira vez estivesse começando a ver a mulher forte e determinada que Alice era. "Você está certa, Alice. Eu não posso fazer isso sozinho. Talvez pela primeira vez eu precise de ajuda." Foi então que, em um gesto inesperado, Victor se aproximou da mesa e pegou o telefone. Ele ligou para a pessoa que eles haviam suspeitado ser a chave para entender toda a trama, um antigo parceiro de negócios, que tinha informações valiosas sobre os contratos e as falcatruas que estavam por trás do que ele estava prestes a assinar. "É hora de enfrentar o que está escondido, Alice", ele disse com um novo semblante de determinação. "Vamos descobrir a verdade." Mas o que eles não sabiam era que essa verdade viria com um custo muito maior do que imaginavam. Nas semanas seguintes, Victor e Alice se envolveram em uma série de encontros secretos, investigações clandestinas e reuniões tensas. A cada descoberta, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas, ao mesmo tempo, a pressão aumentava. Eles estavam se aproximando de algo grande, algo que poderia destruir a vida de Victor e de todos ao seu redor. O mistério parecia sem fim, mas havia algo em cada revelação que os conectava de maneira inusitada. Cada passo que davam os aproximava mais um do outro. A relação entre eles, que antes parecia ser apenas profissional, estava agora se tornando algo mais profundo, mais pessoal. Havia uma tensão no ar, uma atração crescente que ambos estavam tentando ignorar, mas que era impossível de conter. Foi no fim de uma noite cansativa,
após uma longa reunião em que nada de concreto havia sido resolvido, que as coisas mudaram entre eles. Estavam sozinhos no escritório de Victor, com as luzes baixas e o silêncio pairando no ambiente. Alice, cansada, se recostou na cadeira, tentando processar tudo o que haviam descoberto. Victor, por sua vez, estava tenso, como se as palavras que ele desejava dizer estivessem presas em sua garganta. Então, sem mais palavras, ele se aproximou de Alice, um olhar de indecisão em seu rosto. Ela sentiu seu coração bater mais rápido. Ele estava tão perto, tão próximo, mas ainda havia muito em jogo. Ele hesitou por um momento, mas logo a beijou. Não foi um beijo planejado, nem esperado, mas foi intenso, carregado de todas as emoções que eles estavam reprimindo. Alice, em choque, não sabia como reagir, mas a resposta dela foi automática. Ela o correspondeu, sem saber se estava fazendo a coisa certa, mas também sem poder negar o que sentia. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, sem saber o que aquilo significava para o futuro deles. Victor olhou nos olhos dela, e pela primeira vez, Alice viu nele mais do que um chefe. Ele era um homem perdido, e ela, de alguma forma, se sentia responsável por ajudá-lo a encontrar seu caminho. Mas o que isso significaria para a relação deles? O que viria a seguir? A resposta, ela sabia, estava mais distante do que nunca. O beijo entre Alice e Victor não foi apenas um gesto impulsivo, foi um ponto de inflexão. Quando se separaram, ambos ficaram em silêncio, como se o tempo tivesse parado por um momento. Alice olhou para ele, sem saber o que dizer, e Victor, por sua vez, parecia perdido, como se as palavras ficassem presas em sua garganta. Era como se a complexidade da situação os tivesse atingido de uma só vez. Eu não sei o que isso significa, Victor, Alice disse finalmente, quebrando o silêncio. Sua voz estava baixa, cheia de incerteza. Tudo está tão confuso agora. Ele a observou, os olhos carregados de sentimentos conflitantes. Eu sei, Alice. Não era isso que eu esperava. Mas foi real. E agora, não sei mais o que esperar. Alice tentou se recompor, mas o que acontecia entre eles estava fora de seu controle. Ela era forte, sempre soubera como manter a compostura, mas algo estava mudando. Algo dentro dela estava se quebrando lentamente, como uma parede que se desfaz diante de um vendaval. Isso não muda nada, certo? Ela perguntou, tentando manter a firmeza em sua voz. Ainda precisamos resolver esse contrato. O que está em jogo é maior do que nós dois. Victor suspirou e passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço profundo. Eu sei disso, Alice. Mas não posso negar que desde que você entrou na minha vida tudo ficou diferente. Você me fez ver as coisas de outra forma. Eu estava tão fechado, tão focado no que parecia ser a solução, que não percebi os danos que estava causando. Ela olhou para ele, notando uma vulnerabilidade que nunca imaginou ver. Victor Salvatore, o milionário impassível e dominante, estava agora à mercê de suas próprias escolhas. Ele estava desconstruído, e Alice sentia que, de alguma maneira, ela havia se tornado parte disso. Não é só o contrato, Victor, ela disse, seu olhar firme. Você está lutando contra algo muito maior do que um simples documento. A sua vida inteira está sendo manipulada, e você precisa enfrentar isso de frente. Victor assentiu, seu olhar fixo na janela, como se Alice tivesse a resposta para todas as perguntas que pairavam no ar. Eu sei que você está certa. Eu passei tanto tempo tentando manter o controle sobre tudo que me perdi no meio disso tudo. Agora não sei mais como sair dessa situação sem perder tudo. Alice se aproximou dele, mais determinada do que nunca. Vamos descobrir juntos, Victor. Não vou te deixar sozinho nisso. Mas se você realmente quiser mudar, vai ter que tomar algumas decisões difíceis. Ele a olhou, e algo em seu olhar parecia finalmente se acender. Ele sabia que estava em um ponto de não retorno, mas algo dentro dele começava a acreditar que, talvez, houvesse uma saída. A saída não seria fácil, e ele sabia disso. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que não estava mais sozinho. Eu estou pronto para enfrentar as consequências, Alice, não vou mais fugir. Alice sorriu com sinceridade. Então, vamos começar a lutar contra isso juntos.
O que começou como uma simples resistência a um contrato fatal, agora se transformava em uma batalha mais profunda, mais pessoal. Victor e Alice estavam prestes a descobrir que o maior inimigo não era o contrato, mas sim as forças ocultas que haviam manipulado todos os aspectos da vida de Victor até aquele momento. E mais importante, estavam prestes a descobrir que, no fundo, seus destinos estavam entrelaçados de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Na manhã seguinte, eles se encontraram novamente no escritório de Victor, mais preparados do que nunca para descobrir a verdade por trás de tudo. O plano estava montado. Iriam até o antigo parceiro de negócios de Victor, a fonte de todos os problemas, e confrontá-lo. Eles sabiam que não seria fácil, mas o tempo estava contra eles. Cada segundo que passavam sem tomar uma atitude colocava mais em risco o futuro de todos. Quando chegaram à empresa do parceiro de negócios, o ambiente estava carregado de tensão. A sala de reuniões era ampla, com uma mesa de vidro transparente e cadeiras de couro preto. O ar parecia denso, como se o próprio ambiente soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. O homem que Victor e Alice estavam prestes a enfrentar era Gerald, um antigo amigo de confiança de Victor, mas que agora parecia ser o responsável por todas as manipulações. Gerald estava sentado na cabeceira da mesa, um sorriso falso no rosto enquanto olhava para Victor e Alice como se fosse a coisa mais natural do mundo. Victor, Alice, que bom ver vocês. Eu sabia que o contrato estava gerando bastante preocupação, mas pelo que vejo, vocês realmente querem resolver tudo, não é? Disse Gerald com um tom de voz tão suave que soava quase insuportável. Victor se sentou sem dizer uma palavra, seus olhos fixos em Gerald. Alice, por outro lado, estava tensa, sentindo o peso do momento. Eles estavam na boca do leão. Não é só sobre o contrato, Gerald, Victor disse finalmente, sua voz fria e firme. Nós sabemos o que você fez, e agora você vai pagar por isso. O sorriso de Gerald desapareceu instantaneamente, e o jogo de poder entre eles começou. O confronto estava prestes a ser desencadeado, mas o que Victor e Alice não sabiam era que a verdadeira ameaça não era Gerald. Era algo muito mais perto deles, algo que ninguém jamais imaginaria. A tensão na sala de reuniões era palpável. Gerald, o homem que Victor considerava um amigo, agora estava diante dele, sem o menor traço de sinceridade no olhar. Ele havia manipulado Victor de maneiras que nem ele próprio imaginava. E agora, o confronto estava inevitável. Victor e Alice se encararam brevemente antes de voltarem sua atenção para Gerald. Victor, embora ainda com uma expressão fria, sabia que era a hora de agir. Eles não podiam mais hesitar. A verdade precisava ser revelada, e Gerald era a chave para tudo. Eu não sei do que você está falando, Victor, Gerald disse, tentando manter a calma, mas sua voz traiu um leve tremor. Eu apenas assinei os papéis como qualquer outro homem de negócios faria. O contrato é legítimo e você sabe disso. Alice não conteve a raiva que começava a crescer dentro dela. Mentira. O contrato é uma armadilha, Gerald, e você sabe disso tão bem quanto nós. Está na hora de parar com a farsa e revelar o que você está tentando esconder. Gerald tentou disfarçar o desconforto, mas a nervosismo se espalhava pelo seu corpo. Ele olhou para Victor com um sorriso forçado. Você acha que vai me intimidar com essa conversa, Victor? Você realmente acha que tem alguma chance de me parar agora? Eu sei o que você fez, Gerald. Sei como você manipulou tudo isso para me manter preso. Você sabia do risco, mas me fez acreditar que eu não tinha escolha. Victor respondeu, sua voz agora carregada de uma raiva contida. Ele estava farto de todas as mentiras. Farto de ser manipulado. Gerald se levantou lentamente da cadeira, seu sorriso desaparecendo completamente. Ele estava visivelmente nervoso agora, tentando controlar a situação que estava se desmoronando à sua frente. Você não sabe o que está dizendo, Victor. Eu sempre fui seu amigo, mas você nunca entendeu o que estava em jogo. Não tem ideia do que eu arrisquei para manter esse negócio de pé. Victor deu um passo à frente, os olhos fixos em Gerald, e pela primeira vez, Alice viu a verdadeira intensidade no olhar dele. Ela sabia que a luta não era apenas pelo contrato. Era pela sua liberdade, pela sua dignidade. Ele estava quebrando as correntes que o prendiam.
E agora ele estava determinado a destruir tudo o que o havia aprisionado. Você nunca foi meu amigo, Gerald, Victor disse com uma frieza aterradora. Você me usou, me enganou, e agora você vai pagar por isso. Alice se aproximou de Victor, seu olhar firme, mas cauteloso. Ela sabia que a situação estava prestes a tomar um rumo inesperado. Gerald havia dado o primeiro passo para destruir tudo, mas agora ele se via diante de um inimigo que não era mais o homem de negócios que ele pensava que conhecia. Gerald se encolheu, sentindo o peso da ameaça iminente. Ele sabia que o jogo havia mudado. Não havia mais espaço para manobras ou dissimulação. A verdade estava prestes a vir à tona, e ele não tinha como escapar. Você não vai conseguir me destruir, Victor, Gerald disse, sua voz agora mais baixa, com um tom de desespero. Eu sou mais forte do que você pensa. Você não sabe quem você está enfrentando. Victor sorriu de maneira amarga. Não, Gerald. Agora você vai saber. Foi nesse momento que tudo mudou. O telefone de Alice vibrou, interrompendo o tenso confronto. Ela olhou para a tela do celular e viu o nome que nunca imaginaria ver. Lúcio, o ex-marido de Alice, pai de Lucas. Alice não tinha falado com ele em meses. Mas agora, algo a fez atender. Lúcio? Alice respondeu, seu tom hesitante. Do outro lado da linha, a voz de Lúcio parecia estranha, como se ele estivesse em apuros. Alice, você precisa ouvir isso. O que está acontecendo com Victor não é o que parece. Tem algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. Alice congelou. O que ele estava dizendo? Como ele sabia sobre Victor? O choque foi imediato, mas ela sabia que agora era tarde demais para voltar atrás. Ela olhou para Victor, e ele percebeu a mudança em seu rosto. O que aconteceu, Alice? Ele perguntou, seu olhar carregado de dúvida. Lúcio sabe de algo, Victor. Ele está dizendo que o que estamos investigando não é o que parece. Victor se afastou de Alice, confuso. O que ele sabe? O que ele está dizendo sobre mim? Alice respirou fundo, ainda processando a confusão que acabara de ser revelada. Ele diz que as coisas estão mais complicadas do que imaginávamos. E agora, eu não sei em quem confiar. Victor olhou para ela, seus olhos se estreitando enquanto ele começava a entender a gravidade da situação. Alice, nós não temos mais tempo. Se ele sabe de algo, então precisamos ir atrás disso agora. Eles estavam em um ponto de virada, onde cada nova descoberta só abria mais portas para um abismo de incertezas. O jogo estava ficando ainda mais perigoso, e Alice sabia que agora não havia mais como escapar. O que ela e Victor estavam prestes a descobrir mudaria suas vidas para sempre. O passado estava se revelando de maneiras que nenhum deles esperava, e o futuro parecia incerto. Mas, por mais desolador que fosse o cenário, um sentimento de força os unia agora. Eles não estavam mais sozinhos na luta. Algo os estava unindo, algo que não podiam mais ignorar. O destino estava sendo reescrito, e eles estavam no centro dessa história. A sensação de urgência pairava no ar enquanto Alice e Victor se preparavam para encontrar Lúcio, o ex-marido dela, na tentativa de descobrir o que ele sabia. O que poderia ser tão importante a ponto de mudar tudo o que eles estavam investigando? Alice sentia uma mistura de ansiedade e receio. Não sabia se queria ouvir o que Lúcio tinha a dizer, mas a verdade parecia estar ao alcance de suas mãos. E ela sabia que agora não havia como voltar atrás. Victor estava impaciente e decidido a obter respostas. Eles estavam à beira de uma revelação que poderia destruir tudo o que ele havia construído, mas também poderia libertá-lo de uma teia de mentiras. A confiança que ele começava a depositar em Alice era agora mais sólida do que nunca. Juntos, eles enfrentariam o que fosse necessário. A pequena cafeteria onde Lúcio os esperava estava vazia, exceto por eles três. O ambiente simples e sem muitos enfeites parecia uma metáfora para o estado de espírito de Alice. Não havia luxo, não havia conforto. Somente a tensão de um encontro que, ela sabia, mudaria tudo. Lúcio estava sentado em uma mesa no canto, com um olhar tenso. Alice hesitou por um momento antes de se sentar, sabendo que a conversa não seria fácil. Ao lado de Victor,
Ela percebeu como o rosto dele estava fechado, distante, como se ele estivesse se preparando para um confronto. Mas ele não parecia nervoso. Havia algo diferente em seu olhar. Algo mais tranquilo, como se ele tivesse aceitado que, por mais que fosse difícil, ele precisaria ouvir o que Lúcio tinha a dizer. Alice, Victor, eu sabia que o dia chegaria. Lúcio disse olhando para os dois. Sua voz estava calma, mas havia um peso nela. Algo que Alice não podia ignorar. Eu não queria que fosse assim, mas as coisas estavam além do meu controle. Victor se inclinou para a frente, sua expressão séria. Lúcio, o que você sabe sobre tudo isso? Sobre o contrato, sobre o que está acontecendo? Você tem alguma ideia do que está acontecendo comigo? Lúcio olhou para Alice antes de responder, como se estivesse tentando escolher suas palavras com cuidado. Eu sei mais do que você imagina, Victor. Esse contrato que você está prestes a assinar não é o que parece. E mais, ele tem algo a ver com Alice. Algo que você nunca soube. Alice ficou paralisada. O que ele queria dizer com aquilo? O que ela tinha a ver com tudo isso? Ela se lembrava de como Victor até então parecia distante dela, mas as palavras de Lúcio a fizeram perceber que talvez o destino deles estivesse entrelaçado de uma forma que ela não poderia imaginar. Como assim, Lúcio? Alice perguntou, a voz quase falhando. O que isso tem a ver comigo? Lúcio olhou diretamente para ela, e seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda. Eu não posso entrar em detalhes agora, mas o que você está prestes a descobrir sobre o passado de Victor e o meu pode mudar tudo o que você conhece sobre ele. E sobre você também, Alice. Alice sentiu um frio na espinha. As palavras de Lúcio estavam carregadas de mistério, mas também de uma ameaça invisível. Ela olhou para Victor, tentando entender o que ele estava pensando. Ele estava quieto, mas seus olhos estavam fixos em Lúcio, como se ele estivesse tentando processar tudo aquilo. Diga logo, Lúcio. Victor interrompeu impaciente. O que você sabe que não me contou antes? O que você está tentando esconder? Lúcio se inclinou para frente, seu olhar agora grave. Eu sei que você não vai acreditar, mas o que eu vou dizer agora vai mudar tudo. Você acha que está apenas lidando com um contrato de negócios, mas o que está em jogo é muito mais do que isso. Você não está apenas lidando com a sua carreira, Victor. Está lidando com a sua vida. Ele fez uma pausa, como se as palavras que se seguiam fossem as mais pesadas que ele poderia dizer. O contrato está relacionado à sua família, algo que você perdeu há muito tempo, algo que você nunca soube. E a razão de tudo isso ser tão importante é porque Alice está no centro disso. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Alice olhou para Victor, que parecia congelado. Ele não disse uma palavra, mas o choque em seu rosto era visível. Como isso poderia ser possível? Como Lúcio sabia de algo tão profundo e pessoal? Alice, eu não sabia de nada disso. Victor finalmente disse, sua voz baixa, quase quebrada. Eu não sabia. Eu fui cego por tanto tempo. Alice sentiu o peso daquelas palavras, mas também sentiu que estava começando a entender. O que ela não sabia, o que ela ainda não entendia, estava começando a se revelar. E com isso, seu próprio passado e futuro também estavam prestes a ser desvendados. Lúcio se levantou e, antes de sair, olhou para Alice e Victor com um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Agora, é tarde demais para voltar atrás. A verdade está aí fora, mas só vocês podem decidir o que fazer com ela. Com essas palavras, ele se foi, deixando Alice e Victor sozinhos para lidar com o peso daquilo que acabara de ser revelado. Victor permaneceu sentado, sua mente trabalhando em alta velocidade, tentando entender tudo o que acabara de ouvir. Alice estava igualmente atônita, mas também sabia que algo estava prestes a mudar para sempre. Eles estavam diante de um segredo do passado que poderia destruir tudo, mas também poderia libertá-los. O tempo estava contra eles. O contrato, o mistério e agora a verdade. Tudo isso estava se entrelaçando em algo que ninguém poderia prever. Victor e Alice correram para o escritório, cada passo mais apressado que o anterior. O clima entre eles estava mais denso do que nunca. A revelação da ligação telefônica e a informação sobre o arquivo secreto
haviam deixado todos os seus pensamentos em um estado de alerta total. O que eles estavam prestes a descobrir podia mudar tudo. E por mais que Victor tentasse se manter calmo, Alice podia ver a ansiedade se espalhando por ele, a cada segundo mais evidente em seu olhar. Não podemos perder tempo, Alice. Se o que essa pessoa disse for verdade, então o arquivo que ela mencionou pode ser a chave para tudo. Victor disse, a voz tensa. Alice o observou, notando que, pela primeira vez, ele não estava tão seguro de si. Algo dentro dele havia quebrado, e agora ele estava mais vulnerável do que nunca. Mas isso também significava que ele estava mais disposto a encarar a verdade. E no fundo, Alice sabia que a verdade não seria fácil de engolir. Eles chegaram ao escritório de Victor, um local que sempre parecia ser imbatível, mas agora parecia tão vazio, tão distante. As paredes, antes imponentes, pareciam mais frias do que nunca. Victor se dirigiu rapidamente para uma estante de arquivos antigos, que ele sabia ter sido negligenciada por anos, um canto esquecido de sua imensa empresa. A tensão no ar aumentava a cada segundo. Está aqui, Alice, Victor disse, com a voz abafada, enquanto puxava uma gaveta no fundo da estante. Ele abriu e tirou uma pasta velha e amarelada, que parecia ter sido enterrada ali por muito tempo. Ele a segurou nas mãos com um cuidado quase reverente, como se soubesse que aquilo era algo que deveria ter sido encontrado muito antes. Isso é o que está no fundo de tudo isso? Alice perguntou, sua voz mais baixa, como se ao perguntar, temesse o que poderia ser revelado. Esse arquivo, será que ele explica tudo? Victor olhou para ela com uma expressão sombria. Eu nunca pensei que fosse necessário abrir isso, Alice. Achei que o passado estava enterrado. Mas parece que as coisas sempre voltam, não importa o quanto tentemos esconder. Ele abriu a pasta com as mãos trêmulas, e à medida que folheava as páginas, o silêncio se fez ainda mais pesado. As palavras escritas ali pareciam ser de outra época, com datas que remontavam a anos atrás. E os nomes que ali apareciam não eram apenas de empresários, mas também de familiares, amigos e pessoas que Victor jamais imaginou estarem envolvidas. Não pode ser, Victor murmurou com os olhos fixos em um documento específico. Ele parecia estar começando a entender o peso daquilo tudo. Alice, isso é sobre a minha família, sobre o que aconteceu antes de eu entrar para o mundo dos negócios. Ela se aproximou dele, vendo o medo e a dúvida começarem a tomar conta dele. Victor, o que você está vendo? O que é tão importante nesse arquivo? Victor apontou para uma assinatura no final de uma das páginas. Alice leu as palavras em silêncio. Contrato de venda das ações da Salvatore Corp para a Holdmarks Inc. O que é Holdmarks, Victor? Eu nunca ouvi falar disso. Alice perguntou confusa. O nome parecia insignificante, mas a gravidade com que Victor o olhava indicava o contrário. Ele engoliu em seco, seu rosto pálido. Holdmarks? Era uma empresa que eu deveria ter investigado mais a fundo. Meu pai esteve envolvido com eles antes de sua morte. Eles eram mais do que apenas um parceiro de negócios. Eles eram a chave para o império que ele construiu. E aparentemente tudo o que ele fez foi manipulado. O que está acontecendo agora, Alice, é um ciclo que se repete. E eu sou o alvo. Alice sentiu um arrepio ao ouvir aquilo. O nome Holdmarks não estava ali por acaso. A empresa estava diretamente ligada à falecida figura de seu pai, a base de toda a fortuna de Victor. Mas havia mais, muito mais. E aquilo poderia ser a explicação para o comportamento dele, para suas decisões e para as manipulações que estavam em jogo. Então, o contrato é só a ponta do iceberg, não é? Alice disse, tentando juntar as peças. Você e seu pai, vocês estavam sendo manipulados desde o início, Victor. Essa Holdmarks, eles estavam por trás de tudo isso. E você nem sabia? Victor fechou os olhos, como se estivesse tentando processar toda a dor e a raiva que aquelas revelações estavam trazendo à tona. Eu pensei que tudo que eu construí era mérito meu, mas agora, tudo parece ter sido manipulado por essa empresa. Eu estava sendo usado o tempo todo. E o mais assustador é que a única razão pela qual eles estão atrás de mim, Alice, é porque meu pai havia feito algo que eu não sabia. Ele fez um acordo com eles que selou meu destino. Alice sentiu uma onda de empatia por Victor,
mas também um medo crescente. O que isso significava para eles agora? O contrato fatal, a assinatura, tudo estava se conectando de uma forma assustadora. Victor não estava apenas correndo o risco de perder sua empresa, ele estava correndo o risco de perder sua própria identidade, sua história, tudo o que ele acreditava ser verdade. Victor, precisamos descobrir o que mais está nesse arquivo, o que mais eles estão escondendo, o que mais eles têm sobre você, sobre sua família. Alice perguntou, sentindo o peso da responsabilidade recair sobre ela também. Victor fechou os olhos, derrotado, mas também determinado. Sim, precisamos descobrir. E seja o que for, vamos enfrentar juntos. E foi nesse momento que Alice percebeu. O destino de Victor não estava mais nas mãos dele, mas nas suas também. Eles estavam agora mais ligados do que nunca, como se ambos tivessem sido arrastados para uma tempestade que não poderiam controlar, mas precisavam atravessar juntos. O que viria a seguir seria o maior desafio de suas vidas. Victor e Alice estavam em um ponto de não retorno. O que haviam descoberto naquele arquivo os havia colocado em uma rota sem volta. Cada página virada, cada palavra lida, mostrava que o império de Victor havia sido construído sobre uma base de mentiras e manipulações. Seu próprio pai, antes de falecer, havia selado um destino que agora ameaçava destruir tudo o que ele havia conquistado. E Alice, a mulher que se tornou sua aliada, agora estava no centro desse redemoinho de segredos, com a verdade prestes a ser revelada de forma devastadora. Eu não sei o que fazer, Alice, Victor disse, sua voz cheia de cansaço e frustração. Ele estava exausto, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A cada nova descoberta, a cada novo golpe de realidade, ele se sentia mais distante de quem ele acreditava ser. Eu pensei que eu estava no controle de tudo, que eu tinha construído meu império sozinho. Mas agora, Alice o interrompeu, colocando uma mão sobre a dele. Você não está sozinho, Victor. Não importa o que tenha acontecido no passado, nós temos o poder de mudar o futuro. Não vamos deixar que o que foi feito por outros defina quem você é agora. Ele a olhou, com os olhos brilhando de uma emoção que ele não conseguia controlar. Era uma mistura de gratidão, medo e um desejo profundo de acreditar nas palavras dela. Pela primeira vez, ele sentia que podia talvez confiar em alguém além de si mesmo. Você tem razão, ele disse, a voz mais firme. Eu não posso deixar que o passado destrua o que eu ainda posso fazer. Preciso corrigir meus erros. E mais importante, proteger o que é meu. E o que é mais meu agora é você, Alice. Alice olhou para ele, o coração batendo forte. As palavras de Victor, apesar de inesperadas, eram sinceras. Ela sabia que não estava apenas lutando ao lado dele para salvar sua empresa. Ela estava lutando por algo maior. Algo que ela não imaginava que fosse possível. Um futuro juntos, onde eles pudessem ser mais do que apenas vítimas do passado. Eles se dirigiram ao escritório de Victor, onde o contrato fatal ainda estava sobre a mesa. Alice sabia que aquele papel representava não apenas o fim da batalha deles, mas também o ponto de virada. Eles tinham que destruir aquele documento, apagar as evidências de um sistema que os havia manipulado e reconstruir tudo o que foi perdido. Victor olhou para o contrato pela última vez e, com um gesto decidido, ele rasgou o papel em pedaços. O som do papel sendo destruído foi simbólico. Era o fim de uma era, o fim das mentiras, o fim da escravidão imposta pelas decisões de seu pai. E ao fazer isso, Victor finalmente sentiu um peso enorme ser retirado de seus ombros. Alice, hora de seguir em frente, ele disse, com um sorriso verdadeiro pela primeira vez em semanas. Agora, o que importa somos nós. A verdade já foi revelada. Não há mais segredos. E agora juntos podemos começar do zero. Ela sorriu de volta para ele, com os olhos brilhando de uma nova esperança. O que começou como uma batalha em torno de um contrato financeiro, agora se transformava em uma nova chance. Uma chance de reconstruir suas vidas, de enfrentar os desafios juntos, sem medo. Eles haviam superado o pior, e nada mais poderia destruí-los. Enquanto saíam do escritório, Victor olhou para Alice e disse, com um tom de renovada confiança,
Eu nunca pensei que encontraria alguém como você, Alice. Alguém que me mostrasse que ainda há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Eu não sei onde isso nos levará, mas sei que agora é o início de um novo caminho. Ela olhou para ele, sentindo o coração bater com força. Eu também não sei o que vem pela frente, Victor. Mas sei que juntos somos mais fortes. E eu vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça. E assim, os dois seguiram em frente. De mãos dadas, enfrentando o futuro com coragem, prontos para escrever uma nova história, longe dos fantasmas do passado. A verdade havia sido revelada, o contrato fatal destruído. E, finalmente, eles tinham a chance de criar algo verdadeiramente deles. Uma nova vida, uma nova jornada. E o destino deles agora nunca mais seria o mesmo. E assim termina a história de Alice e Victor, uma jornada cheia de desafios, revelações e reviravoltas. Mas o que vem a seguir? O futuro deles ainda está por ser escrito, e as possibilidades são infinitas. Agora queremos saber a sua opinião. O que você achou dessa história emocionante e cheia de mistérios? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre o que aconteceu com Alice e Victor. E se você não quer perder as próximas histórias cheias de emoção e mistério, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos algo novo. Sua opinião é muito importante para nós e queremos continuar criando histórias incríveis para você. Nos vemos na próxima.